Boa noite, irmãos, graça e paz. O pastor que vocês estão vendo aqui é o pastor convidado desta noite, porque, como eu disse pela manhã, o pastor está de férias, desde ontem, não é? Mas, ainda dentro daquele cuidado e zelo que nós temos, nós entendemos que é bom que a igreja fique pelo menos um final de semana sem a presença do pastor. Por enquanto, nas próximas férias, nós teremos aqui irmãos da igreja pregando num domingo e no outro também. Por enquanto, só dá um domingo, né, para deixar a igreja sem o pastor. Mas eu creio que isso irá mudar. Queridos, precisamos orar uns pelos outros. Estamos experimentando uma realidade de muitos irmãos, quando eu falo muitos dentro do nosso contexto, irmãos doentes, gripados, não é? Estamos aí com um surto novamente de gripe, alguns novamente pegando o Covid, pessoas vacinadas inclusive, né, até com a terceira dose, você que confia tanto na vacina, e isso está acontecendo. Agora, como povo de Deus, nós precisamos confiar que o Senhor é o nosso pastor. Como nós ouvimos no ano passado, nós não temos o que temer, porém temos que ser cuidadosos, temos que ser zelosos. Então continuemos dentro daquilo que nós temos como recursos, que não significa que são os melhores, como a máscara, o álcool gel, mas é aquilo que nós temos hoje. Então vamos continuar nos cuidando, ok? Isso é importante. No final do culto eu darei alguns avisos sobre como serão as nossas próximas atividades. Mas eu convido você a nessa noite meditar comigo na epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos de 7 a 10. Gálatas 6, a partir do versículo 7. Gálatas 6, 7 diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus irmãos, mesmo antes dos apóstolos morrerem, a igreja de Cristo já estava sofrendo forte oposição. Antes dos apóstolos morrerem, o evangelho já estava sofrendo forte oposição. Agora, nós podemos imaginar, se enquanto os apóstolos estavam vivos, o evangelho estava sofrendo forte oposição, nós podemos imaginar como foi depois que os apóstolos morreram. Podemos imaginar como é hoje, como tem sido hoje. Quando nós olhamos para a epístola de Paulo aos Gálatas, nós temos uma joia. Essa é uma daqueles textos preciosos que Deus nos deixou, que defende, mostra a excelência do Evangelho de Cristo, em como os crentes precisam ficar atentos para não serem enganados por um outro Evangelho, que Paulo vai chamar no início da epístola, que não é um Evangelho diferente, é o mesmo Evangelho deturpado. E aí Paulo escreve essa epístola com um teor muito forte de exortação, muito parecido com a epístola aos Hebreus. Só que a epístola aos Hebreus existe uma ênfase muito forte na supremacia de Cristo, diante de tudo aquilo que Deus criou. Agora, nós podemos perceber o teor exortativo de Paulo, quando ele escreve, por exemplo, no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: será que vocês são tão insensatos, que tendo começado no Espírito, agora vocês se aperfeiçoam na carne?
Se os irmãos lerem a Epístola aos Gálatas, e eu quero incentivá-lo a fazer esse devocional, você vai perceber que duas palavras estão presentes do início ao fim da Epístola, que é a palavra carne e espírito. Agora, quando Paulo fala carne, e muitas vezes, inclusive aqui no capítulo 6, ele está se referindo àquela inclinação do homem de buscar justificação diante de Deus pelas suas obras. Não necessariamente ele está falando de inclinação pecaminosa. Ele também diz isso, mas no capítulo 5. Mas em toda a epístola ele está fazendo uma diferença, ele está mostrando uma diferença. Existe uma oposição entre carne e espírito. A carne milita para a carne. A carne, ela tem as manifestações dela. Existe o fruto da carne. Porém, no fruto da carne existe uma realidade por trás, que é aquele desejo do homem de fazer as coisas segundo as suas próprias forças, para buscar uma aprovação diante de Deus. E Paulo vai dizer que aquele que vive pelo Espírito, ele confia na obra de Cristo, para ser aceito diante de Deus. E a partir daí, na dependência do Espírito Santo, ele sufoca a sua natureza carnal para manifestar o fruto do Espírito: amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Percebam que ele está mostrando que aqueles que estão na carne, eles estão inclinados a viver na lei. Aqueles que estão no Espírito, eles confiam na obra de Cristo. Isso precisa ficar claro para nós. Mas, queridos, esses irmãos, preste atenção nisso, porque isso é o teor do fechamento da epístola no capítulo 6. Esses irmãos aqui, dos Gálatas, da região da Galácia, eles não estavam apenas se afastando do verdadeiro evangelho, mas eles estavam desconfiando da autoridade de Paulo como apóstolo aos gentios. E isso estava afetando os relacionamentos daqueles crentes com o amado apóstolo aos gentios. Preste atenção, religiosidade afeta diretamente os relacionamentos. Isso está presente aqui. Paulo escreve no capítulo 1, versículo 1, defendendo a sua autoridade apostólica. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte de homem algum, mas da parte de Deus. Ele está defendendo o seu chamado. Por quê? Porque os crentes na região da Galácia, por ouvirem outros pregadores e outro evangelho, eles estavam praticando obras judaizantes, e eles estavam acreditando na piedade deles, a partir da obra deles, e isso estava esfriando o relacionamento cristão, fraternal, principalmente o relacionamento deles com Paulo. Paulo vai dizer isso: quando eu fui até vocês, eu fui recebido como um anjo do Senhor, como o próprio Senhor. O que aconteceu com vocês? Porventura, eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade a vocês? Esse é o teor da palavra de Paulo, das palavras de Paulo. Mas se nós podemos resumir em uma frase a epístola aos Gálatas, a frase seria essa: somente a verdade do evangelho de Cristo produz verdadeira liberdade. Somente a verdade do evangelho de Cristo produz verdadeira liberdade. No capítulo 5, versículo 13, Paulo ele deixa muito claro essa oposição entre religiosidade e liberdade do evangelho. E ele vai mostrar exatamente como a religiosidade afeta o amor do cristão ao próximo. Ele diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Olha que interessante. Não usem da liberdade de vocês para dar ocasião à carne. Pelo contrário, olha o que ele vai dizer: pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Por quê? Religiosidade afeta o relacionamento, afeta o amor cristão. O capítulo 6, ele é o fechamento da epístola. E é um reforço, meus queridos irmãos, dessa exortação quanto ao perigo da religiosidade na vida prática do cristão e da igreja. Eu quero dar 2 exemplos, presentes no capítulo 6. Como na prática a religiosidade afeta os relacionamentos cristãos. A religiosidade, ela impede a humildade de suportarmos os fardos morais uns dos outros.
Isso está no capítulo 6, de 1 a 2. A religiosidade, ela nos impede de praticarmos a humildade e de olharmos o pecado dos irmãos e termos misericórdia e nos colocarmos à disposição para ajudar aquele irmão a deixar o pecado a se levantar. O religioso, ele não tem humildade para suportar os fardos morais dos irmãos, porque ele é muito santo. Ele não suporta o pecado na vida do outro. O pecado na vida do outro incomoda, o dele nem tanto, mas na vida do outro incomoda. Uma outra verdade presente no capítulo 6 é que a religiosidade afeta a nossa gratidão por aqueles que Deus usa para nos abençoar. Está no capítulo 6, versículo 6, ele está falando sobre ele. Ele diz assim: olha, participe ou abençoe aqueles que instruem vocês. Abençoe aqueles que instruem vocês. Ele está falando dele e de outros, porque os crentes estavam na religiosidade. Agora, para nós caminharmos para o sermão em si, no versículo 7, ele faz uma exortação dura, mas importante para a igreja. Ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não se engane, de Deus não se zomba. E aí ele vai mostrar o que significa isso, não zombar de Deus. Que peso que tem isso? Ele diz assim: aquele que planta para a carne, aquele que confia nas suas próprias obras, com o objetivo de agradar a Deus, aquele que é religioso, ele vai colher corrupção. Preste atenção, porque ele vai dizer: porque aquele que colhe para o Espírito colherá vida eterna. Ele está falando de salvação e condenação. Aquele que confia na carne, que planta acreditando nas suas próprias obras, ele vai fazer as boas obras, mas ele vai ser condenado. Ele vai experimentar a corrupção. Agora, aquele que é inclinado para o Espírito, que confia na obra de Cristo, ele colherá vida eterna. E há um alerta aqui, meus irmãos, para todos nós. Sabe o que Paulo quer dizer na prática? Que as nossas ações, elas não são estéreis. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantarmos para a carne, confiando em nós mesmos, nós vamos colher. Agora, se nós plantarmos no Espírito, nós colheremos não apenas vida eterna, mas as bênçãos presentes na vida daquele que anda com Deus. E qual é o alerta? O alerta: eles deveriam avaliar que tipo de semente eles estavam lançando. Eles tinham que avaliar se as sementes que eles estavam lançando, e imagine a semente lançando com a caminhada cristã. Que tipo de caminhada cristã você está desenvolvendo? O tipo de caminhada cristã que você desenvolve revela que você está plantando. E você vai colher exatamente o tipo de vida cristã que você está plantando. Se a sua vida cristã é fundamentada nas suas obras, no seu braço, na sua capacidade de querer agradar a Deus com as suas obras, você vai colher exatamente isso. E isso nada tem a ver com a graça de Deus. Por isso que Paulo ele vai dizer assim aos Gálatas: vocês começaram pelo Espírito e vocês estão descaindo, vocês estão caindo, na verdade, da graça de Deus. Quem fascinou vocês que começando bem, começando no Espírito, vocês agora estão se aperfeiçoando na carne? Porque eles estavam crendo, queridos, em alguns ritos judaizantes. Eles estavam crendo em algumas coisas que alguns judeus que estavam no meio da igreja estavam dizendo: vocês precisam crer em Cristo, mas vocês também precisam praticar as festas, vocês precisam praticar a circuncisão, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam fazer isso. Leia a epístola aos Colossenses, que você vai ver o teor da exortação de Paulo falando: não deixem ser enganados por ninguém. Estão tentando roubar de vocês a confiança plena em Jesus Cristo. Mas na prática, e a ênfase do sermão hoje, na prática, a religiosidade
havia esfriado o afeto dos cristãos. E Paulo traz algumas verdades sobre a prática do bem. E eu quero pensar com vocês, meus irmãos, apenas, principalmente no versículo 9, no início, quando Paulo diz, não nos cansemos. Nós tivemos agora, sexta-feira, se eu não me engano, a corrida de São Silvestre. Famosa, muito famosa. Mas é interessante porque nós temos ali pessoas que se prepararam o ano inteiro. Pessoas focadas. Pessoas que sabiam que estariam iniciando uma prova, que se prepararam para isso e tinham como foco chegar ao fim. Nós percebemos que muitos desses chegaram. Mas nós temos também aqueles que estão com todo o gás, com toda a energia, que disparam na frente. Mas não correm 100 metros. Já estão ficando à margem. Todas as vezes que eu olho para a igreja no início do ano, é como a corrida de São Silvestre. Os crentes começam animados. Agora eu vou participar da reunião de oração, toda quarta-feira. Eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. E aí nós temos alguns projetos. Leia a Bíblia inteira em um ano. Ou se você ler tantas páginas, você conseguirá ler em 3 anos a Bíblia. E aí o crente está lá no gás fazendo vários projetos. Eu vou me envolver, eu vou me dedicar, eu estarei mais presente. Até julho, antes de julho, o povo já está ficando pelo caminho. O povo está ficando pelo caminho. É muito comum ver isso. Existe uma exortação presente nas Escrituras para todo aquele que anda com Deus, que se chama perseverança, resiliência. Mas, queridos, eu quero observar aqui apenas um aspecto dessa perseverança que Paulo está trazendo para os crentes, que é a perseverança na prática do bem. Eu nunca falei nesses 4 anos de igreja, eu nunca falei exatamente sobre isso. Deus nos chama a perseverarmos, meus irmãos, na prática do bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Porém, nós precisamos partir do pressuposto que quando Paulo ele fala sobre a prática do bem, para Paulo, a prática do bem é fruto de uma vida regenerada. A prática do bem é fruto de uma vida habitada pelo Espírito Santo. Isso está no capítulo 5, versículo 25. Meus queridos, sabe qual que é a lógica do Evangelho? Sabe qual que é a lógica de Paulo e do Evangelho de Cristo? É a seguinte: se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E uma das evidências do fruto do Espírito é bondade. E nós vamos perceber como isso é profundo. E como isso muitas vezes está longe dos nossos corações. Bondade. Então, queridos, a lição de hoje, que é uma única, e eu vou me aprofundar um pouco nela, é que a prática do bem, ela não é secundária no processo de nossa santificação. A prática do bem não é secundária no processo de nossa santificação. E eu quero me pautar nesses textos que nós lemos. Não é interessante? Eu acho muito interessante. Sem percebermos, isso não é muito perceptível. Normalmente, queridos, nós excluímos de nossa lista de santificação algumas virtudes que nós deveríamos imitar do nosso Senhor. Por exemplo, a comunicação bíblica. O nosso Deus é um Deus que desde o início é um Deus que se comunica com o homem. É um Deus que fala o tempo todo, assim diz o Senhor. E disse o Senhor, e falou Deus a Adão, e disse Deus a Enoque, e disse Deus a Noé, e disse Deus, e falou Deus a Moisés. O nosso Deus é um Deus que se comunica. E aí quando o crente tem dificuldade em se comunicar, ele precisa entender que o objetivo dele é imitar a Deus. E ele precisa colocar isso no processo de santificação dele. Isso não é o jeitinho dele. Ele tem que lutar contra isso. Porque Deus é um Deus que se comunica. E Ele se comunica com a verdade. E a forma como Ele se comunica é maravilhosa, é perfeita. Então nós temos que imitar a Deus na forma como Deus se comunica. Mas a gente não coloca essa virtude na nossa lista de santificação. O crente está lá, ele não fala com a esposa, ele não fala com os filhos, ele não fala, e todo mundo diz, ele é assim.
Ele pode ser assim, mas ele tem que ser imitador de Deus. Agora, uma outra virtude de Deus que a gente não coloca muitas vezes na nossa lista de comunicação. Nós deveríamos todos buscar sermos conselheiros. O nosso Salvador, ele é o maravilhoso conselheiro. E se ele é o maravilhoso conselheiro, nós deveríamos, meus irmãos, buscar conhecer cada vez mais o conhecimento do Senhor, a palavra de Cristo, como diz Colossenses 3,16. E as palavras de Cristo habitando em nós e transformando a nossa vida, essa é a ideia de habitar. Habite ricamente em vós as palavras de Cristo. Não é apenas ter na mente, é que a palavra de Deus, ela transforma a minha vida, e ela habita em mim. Aí eu estou habilitado para aconselhar meu irmão, aconselhando-vos mutuamente. Por quê? Porque Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro e eu devo imitá-lo. Então o aconselhamento deveria fazer parte da nossa santificação. Um outro aspecto, uma outra virtude de Deus, o servir. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E ele disse, façam o mesmo uns com os outros. Agora, quando nós colocamos o servir aos irmãos na nossa lista de santificação? Quando nós observamos esse texto, nós percebemos algumas verdades. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês como isso está linkado e ligado ao processo de santificação progressiva. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, Paulo diz assim, versículo 1: andem de modo digno da vocação em que vocês foram chamados. Isso é santificação. Andem de modo digno da vocação em que vocês foram chamados. Isso é santificação progressiva. E ele vai dizer assim, com toda humildade e mansidão. Olha que interessante. Quando eu caminho no processo de santificação progressiva, a minha santificação será vista nos meus relacionamentos. Porque humildade e mansidão é para ser praticada e vista onde? Nos relacionamentos. Você não precisa ser humilde e manso se você vive sozinho. Se você vive no meio do mato, se você vive no Alasca, você não precisa de mansidão. Não precisa ser manso com urso, nem com lobo. A mansidão e a humildade é vista nos relacionamentos. Agora, quando nós olhamos nessa epístola, os Gálatas, nós vemos, queridos, mais esta virtude de Cristo, que nós precisamos imitar. Isso faz parte da nossa identidade cristã. E como essa mensagem, meus irmãos, tem revelado os meus pecados. Os pecados do pastor de vocês. Como eu preciso estar atento. Como eu percebi que eu preciso colocar na minha lista de santificação, como foco de imitação do meu Senhor, a bondade. Porque o nosso Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Por quê? Porque o Senhor é bom. Olha que interessante. Pedro, ele vai testemunhar de Jesus Cristo. E Lucas vai relatar isso. Está lá em Atos 10:38. Olha o que Pedro vai dizer de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Olha o que a gente aprende aqui. A principal motivação a praticarmos o bem não é o bem em si. Sabe por quê? Porque o bem em si eleva a nossa virtude. A prática do bem, por si só, eleva quem pratica o bem. A motivação correta aqui na prática do bem, sabe o que é? É ser parecido com Jesus. É pelo Espírito. É pelo agir do Espírito. O Espírito Santo sempre conduz o crente para Cristo. Sempre. Sempre. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5:1. Sendo assim, queridos, a prática do bem na perspectiva bíblica não visa a elevação do eu, mas é o contrário, visa o destronamento do ego.
Isso vai ficar mais claro para vocês, talvez ainda não esteja. Mas o que eu quero mostrar é que a obra do Espírito, ela se opõe à religiosidade, sabe por quê? Enquanto a religiosidade eleva o religioso e impede cada vez mais ele de ser humilde e praticar o bem, o Espírito Santo, ele destrona o ego, torna o crente humilde e aí ele olha para o outro e pratica o bem. O praticar o bem é um mover do Espírito Santo. A maioria das pessoas que praticam o bem sem o Espírito Santo, elas estão pensando nelas mesmas. Na autoimagem. Ou na própria redenção, na própria salvação, seja o que for. A motivação daquele que é movido pelo Espírito nunca está em elevar a sua imagem de bom samaritano, mas sempre elevar o seu objetivo de imitar a Cristo. Meus irmãos, a lei da semeadura, ela é conhecida e ela é real. Ela está presente nessa exortação e revela, queridos, de forma intrínseca o processo de santificação do crente. Por isso que no capítulo, em todo o capítulo 6, Paulo ele exorta os crentes quanto aos danos, meus irmãos, produzidos pelo pecado da religiosidade, que é semeado por muitos. Mas a religiosidade semeada produz danos pessoais e relacionais. É disso que Paulo está tratando aqui. A religiosidade que é movida pela carne, ela produz danos pessoais e coletivos. Então deixa eu tentar resumir aqui em uma frase. A religiosidade mecânica do legalismo, e é exterior, tá? Ela tinha esfriado não só o afeto dos crentes nas suas relações entre si, mas também tinha afetado o amor pelo próprio apóstolo, que era o verdadeiro instrutor espiritual deles. Meus queridos irmãos e irmãs, enquanto o Evangelho de Cristo estimula a nossa gratidão a Deus e demonstrações de amor pelo próximo, a religiosidade produz o esfriamento nos relacionamentos dos crentes. Isso é o oposto do Evangelho de Cristo. Agora, eu vou ser mais prático ainda, mas nós precisamos entender isso. Quando Paulo, no versículo 8, ele diz: quem semeia para a carne, colherá corrupção, e quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna, ele está fazendo exatamente a distinção daqueles que estão em Cristo e daqueles que estão na religião. Mas é possível alguém que está em Cristo, ele viver a sua vida cristã, ele plantar a sua caminhada com Deus fundamentado na religiosidade e não no Espírito. Ele caminha fundamentando a sua caminhada com Deus na carne e não no Espírito. Por isso que ele tem dificuldade em se doar. Por isso que ele tem dificuldade em praticar o bem, porque a fé dele está fundamentada nele. Ele é religioso. E eu quero demonstrar isso para vocês de forma muito prática. Pelo menos 4 verdades aqui, e eu vou correr um pouco, porque eu não terei o domingo que vem para pregar. Eu vou correr um pouco. 4 verdades que Paulo vai falar sobre a prática do bem, dos versículos 9 a 10. A primeira verdade que Paulo vai mostrar é que a prática do bem, fazer o bem, deve superar o cansaço. Isso está no versículo 9, na parte A. Não nos cansemos de fazer o bem. E a ideia de cansar, meus irmãos, é a ideia de desfalecer, de ficar exausto, de perder a coragem. Vocês sabiam que fazer o bem cansa? Por que fazer o bem cansa? Eu quero dar alguns motivos. Porque muitas vezes nós nos cansamos de fazer o bem, nós perdemos a coragem, nós ficamos exaustos quando nós não vemos reconhecimento das pessoas que estão recebendo o bem que nós estamos fazendo. Quando nós não vemos o comprometimento das pessoas, isso cansa. Quando nós não vemos os resultados que nós imaginávamos. Quando nós não enxergamos gratidão. E qual é o resultado disso? Nós perdemos a coragem de fazer o bem. Em outras palavras, nós nos cansamos de nos doar. Mas o crente não pode se cansar de se doar. Porque o referencial dele não é a pessoa.
para quem ele se doa. O referencial dele é Cristo que se doou por ele. Porque ele é movido pelo Espírito e não pela carne. O fazer o bem dele nada tem a ver com ele, tem a ver com o Espírito. Então ele não se cansa de fazer o bem, mesmo que ele não tenha resposta, mesmo que as pessoas não correspondam, mesmo que as pessoas não sejam gratas. Nesse texto que eu li de Pedro, em Atos capítulo 10, ele vai falar que Jesus Cristo percorreu as regiões fazendo bem, e sabe o que aconteceu? Ele vai dizer depois: e vocês crucificaram ele. Isso significa que a minha prática do bem não é sinônimo de retorno. Pelo contrário, eu posso praticar o bem e não receber o retorno que eu esperava. Mas eu não posso me cansar de fazer o bem, porque Cristo é o meu modelo. Percebo que a ideia é de colheita, irmãos, no versículo 7 e 8. Então está presente aqui a ideia de perseverança na prática do bem. Preste atenção, o texto diz, tem uma condição aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos, se não desfalecermos, se não nos cansarmos. A segunda verdade sobre a prática do bem é que fazer o bem produz fruto no tempo certo. Versículo 9b diz isso. Porque a seu tempo colheremos. No tempo certo colheremos. Queridos, há retornos abençoadores da parte de Deus, como fruto de nosso investimento ao fazermos bem. Não é no seu tempo. Você só não pode desfalecer. Você não pode se cansar. Você precisa tirar os olhos das pessoas para quem você faz o bem. Porque se você não é religioso, você não está se fundamentando em você. Você não está querendo elevar a sua imagem. Você quer imitar Jesus. E se você é imitador de Jesus, você não pode fazer o bem esperando alívio, alegria na resposta da pessoa ou das pessoas. Senão, meus irmãos, nós seremos movidos pela multidão. Ai daqueles pastores que pregam o evangelho esperando no apelo no final do culto para preencher uma ficha para saber quantas pessoas entregaram a vida para Jesus. Que lástima. Eles estão confiando na capacidade de conseguir resultados. Terceira verdade: fazer o bem é uma oportunidade passageira. O versículo 10 diz: enquanto tivermos oportunidade. Meus irmãos, não é sempre que Deus nos dá a oportunidade de fazer o bem. Talvez hoje você esteja tendo a oportunidade de fazer o bem com a motivação correta, e você está perdendo a oportunidade. Enquanto tivermos oportunidade. Sabe por quê, queridos? Nós não somos senhores do tempo. Nós não somos conhecedores do tempo, muito menos controladores do tempo. Mas existe algo sobre o tempo que Deus nos deu. Somos administradores do nosso tempo. E no nosso tempo que Deus nos dá, Deus nos dará oportunidades da prática do bem. Enquanto tivermos oportunidade, praticamos o bem. Porque fazer o bem é uma oportunidade passageira. Jesus, sendo exemplo, ele disse assim: o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Quando Maria e José, eles vão até o templo, e Maria, ela exorta Jesus como mãe, e diz assim: por que fizeste isto conosco? Por que fizeste isso conosco? Há 3 dias nós já saímos e estamos procurando por você. Acabou a festa em Jerusalém e você sumiu. Jesus olha para ela com 12 anos e diz assim: não sabe que convém que eu esteja na casa do meu pai? E o texto diz: e Jesus o seguiu obedecendo tudo o que os seus pais diziam. Mas ele aproveitava todas as oportunidades para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Deus vai colocar situações diante de você, meu querido, para que você aproveite a oportunidade na prática do bem. Por fim, fazer o bem deve focar primeiramente os irmãos em Cristo. É o que diz o versículo 10. Principalmente os da família da fé. Paulo está falando dos irmãos da fé, dos irmãos em Cristo.
por que isso? Eu quero mostrar na prática para vocês. Tem crente, irmãos, que faz o bem apenas para os seus familiares. Não se preocupe em fazer o bem para os irmãos em Cristo, muito menos para as pessoas de fora. Tem nada a ver comigo? Eu não conheço. Eu penso só na minha família. Eu faço bem para a minha família. Os irmãos da igreja? Não, os irmãos da igreja eu estou junto. Mas eu não tenho a preocupação de fazer o bem aos irmãos da igreja. Por outro lado, tem crente que faz o bem apenas para os seus irmãos de fé. Mas em sua casa é outra coisa. Muito menos para as demais pessoas que não conhecem a Cristo. Por outro lado, tem crente que faz o bem para os seus colegas de trabalho, faz o bem para os seus amigos na faculdade, na escola, mas são totalmente ausentes na prática do bem para a sua família, muito menos para a sua comunidade. A prática do bem deve focar primeiramente os irmãos em Cristo. Então, repetindo, fazer o bem deve superar o cansaço, fazer o bem produz fruto no tempo certo, fazer o bem é uma oportunidade passageira e fazer o bem deve focar primeiramente os irmãos em Cristo. Agora eu quero me debruçar nesses minutos que restam para trazer aplicações para as nossas vidas. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos de um afastamento tão grande dos valores de Deus, que o que a gente mais enxerga, não no meio do povo de Deus, no meio do povo de Deus, graças a Deus, nós enxergamos os valores do Senhor. E eu louvo a Deus porque eu tenho visto isso na vida dos irmãos. Eu tenho visto que os irmãos têm lutado para cumprirem o propósito do Senhor. Mas nós estamos vivendo uma inversão de valores tão grande, que nós estamos percebendo pessoas valorizando mais a prática do bem a animais do que a pessoas. Mas sabe qual é a questão? Quem entende o que é ser bondoso como o Senhor, ele será bondoso com animais, ele será bondoso com pessoas, mas de acordo com o valor ético de Deus para cada um. Agora, quando Paulo, movido pelo Espírito Santo, disse, façam bem a todos, ele não estava pensando em animais, mas estava pensando em vidas humanas. Por isso, meus irmãos, nós devemos ser cuidadosos para não tratarmos os animais como seres humanos. Sabe por quê? Porque quando alguém trata um animal como ser humano, ele ofende a Deus. Isso é ofensivo a Deus, que criou todas as coisas e por último fez o homem para estar diante dele e para o homem administrar toda a criação. A Bíblia diz que toda a criação geme a uma só voz pela redenção dos filhos de Deus, não pela própria redenção. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele enviou o seu Filho para salvar vidas humanas, para salvar pecadores de seus pecados, não de animais. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Meus irmãos, infelizmente, hoje em dia é preciso deixar muito claro, sabe por quê? Parece que falta conhecimento do Senhor, ou existe muita idolatria das pessoas, e muitos crentes, que tratam os seus animais como pessoas. Fazem o bem de forma melhor para animais, mas não têm os mesmos sentimentos em relação às pessoas. Eu quero dar um exemplo pessoal sobre isso. Eu tenho um animal de estimação que eu gosto muito dele, cuido. E que trabalho que deu esse final de ano, não é? Por causa dos fogos. Mas se eu tiver mais compaixão do meu animal de estimação do que de pessoas, eu ofendo a Deus. Eu ofendo a Deus. Eu não posso. Mas existe uma outra realidade aqui que eu quero enfatizar na prática. Meus irmãos, fazer o bem exige um esforço contínuo de nossa parte.
fazer o bem, existe um esforço contínuo de nossa parte. Nós não podemos nos cansar. Por isso que a exortação é: não nos cansemos. Queridos, devido à presença do pecado em nós desistimos facilmente de fazermos aquilo que é certo. Mas nós temos facilidade para fazer aquilo que está fundamentado no engano. Essa é a nossa inclinação. Mas o nosso alvo é imitarmos a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esse é o nosso objetivo. Então, assim como nós devemos ser santos, como o Senhor é santo, assim como nós devemos ser misericordiosos, como o Senhor é misericordioso, assim como nós devemos perdoar, como o Senhor nos perdoou em Cristo, nós devemos também ser perseverantes na prática do bem, porque o nosso Pai é bondoso. Bondade é evidência do fruto do Espírito. Quando nós olhamos para as necessidades do próximo, nós glorificamos a Deus. Salmo 100, versículo 5, verso 5 diz assim, eu acabei de ler esse salmo, na verdade é de falar, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Sabe por quê que a misericórdia do Senhor dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade? Porque o Senhor é bom. Sendo assim, queridos, e caminhando para o fim, a prática do bem tem um ponto de partida. E onde está o ponto de partida na prática do bem? Começa quando eu tiro os olhos das minhas necessidades e vontades para enxergar as necessidades e realidades do meu próximo. Agora vamos falar um pouquinho da religiosidade que se opõe à ação do Espírito. Meus irmãos, o egoísmo. E como nós somos familiarizados com esse pecado. Mas o egoísmo, ele anda de mãos dadas com a religiosidade. Todo religioso, ele é egoísta. E todo aquele que tem em sua natureza a inclinação para o egoísmo, ele tem inclinação para a religiosidade. Ele tem a inclinação para fazer as coisas fundamentadas na sua própria força. Pessoas religiosas, quando fazem o bem, não pensam nos outros, mas eles pensam em sua própria imagem ou alívio de sua consciência. Estamos, queridos, repletos de igrejas com pessoas religiosas. Repletos. Pessoas religiosas não conseguem plantar sementes de bondade, movidas pelo Espírito Santo, mas sempre movidas pela carne. E qual é a tristeza? A tristeza é que elas vão colher o que plantam. Por isso que o peso da exortação de Deus não se zomba. Elas vão colher o que plantam, está no versículo 7 e 8. O que isso significa? Além de não serem justificadas pelo bem que elas fazem, elas vão experimentar condenação, mesmo fazendo bem. Porque elas confiam na carne. Elas não fazem pelo Espírito. Esse é o cerne. Quem semeia confiança na carne, colherá destruição, corrupção. Quem semeia confiança na obra de Cristo, colherá vida eterna. Pessoas movidas pelo Espírito Santo, elas conseguem negar a sua carne. Elas conseguem negar a sua carne e fazer o bem a partir de uma renúncia pessoal e confiança que a carne foi mortificada em Cristo. Meus irmãos, enquanto eu falo, há necessidade de uma avaliação pessoal. Para que você avalie se você tem conduzido a sua caminhada cristã fundamentado em uma religiosidade que tem como filho uma religiosidade que nasceu no ventre do egoísmo, ou se você tem semeado uma vida cristã fundamentada no Espírito, que pelo Espírito busca a renúncia diária para tirar os olhos das suas próprias necessidades e vontades, para que você enxergue as necessidades do outro. Senão você nunca vai conseguir praticar o bem. Olha o que Paulo escreveu em Efésios 5, 8 e 9. Porque no passado vocês eram trevas,
mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam, santificação progressiva, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz consiste em toda bondade. Dizer que é filho da luz, mas não pratica o bem, é incoerente com a luz. Agora, eu sempre zelo por ser mais prático ainda, para que os irmãos possam entender, e eu quero fazer rapidamente isso. Meus irmãos, na prática o bem se manifesta quando um marido, ele enxerga as necessidades da sua esposa, e ele vai em direção a ela para ajudá-la a suprir as suas necessidades. Mas isso acontece porque ele tirou os olhos de si mesmo. Então é movido pelo Espírito. Na prática do bem, a prática do bem, e a redundância, ela é proposital, acontece quando a esposa, ela percebe as dificuldades de seu marido de enxergar algumas coisas, e o auxilia. Mas isso ela faz não fundamentada nela mesma, mas porque ela tirou os olhos dela. E ela está querendo imitar a Cristo. E ela faz o bem ao seu marido. Isso acontece quando o filho vê o pai e mãe se esforçando para fazer algo, e ele prontamente se levanta para ajudar. Sabe por que o filho faz isso? Porque ele tirou os olhos de si mesmo. E ele vai em direção ao pai. Quando um irmão em Cristo, após enxergar a necessidade de outro irmão em Cristo, prontamente se coloca à disposição para ajudar. A começar pela oração. Ele começa orando pelo irmão. Ele faz um contato. Ele faz uma visita. Estou deixando mais difícil o processo. Ele ora, mas ele faz um contato, ele faz uma visita e ele conversa. E sabe por que ele faz isso? Porque ele tirou os olhos dele mesmo. Então ele é movido pelo Espírito, não fundamentado na religiosidade. Enquanto você está olhando para você, você está travado na religiosidade. A religiosidade, ela é um impedimento à prática do bem. Por isso que Paulo vai escrever no capítulo 6, versículo 2: levem os fardos uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Você quer saber a lei de Cristo que Paulo está falando? Está no capítulo 5:14. Ele explica o que é a lei de Cristo ali. Meus irmãos, na prática também acontece quando os irmãos levantam os olhos para a necessidade. Preste atenção, porque isso é para toda a igreja. Quando os irmãos levantam os olhos para a necessidade de recebermos bem as pessoas que se achegam a nós. É muito mais do que educação. Eu sempre achei muita falta de educação quando pessoas chegam em uma igreja, quando eu vou, como eu vou agora nas minhas férias, visitar igrejas ou uma igreja, e os irmãos nem olham para o lado. Eu acho isso falta de educação. Mas vamos tirar a falta de educação e olhar para o amor cristão. Como filhos de Deus, nós sabemos que é muito abençoador para uma pessoa quando ela chega em uma igreja em que ninguém conhece ela não conhece ninguém. Como é abençoador ela ser bem recebida. É ou não é, irmãos? Isso é prática do bem, na prática. Mas isso só é possível quando os crentes tiram os olhos deles mesmos e olham para essa necessidade. Eu estava um tempo atrás conversando com o pastor Altair, meu amado e querido pastor Altair, que estará aqui no aniversário da igreja pregando, dia 16. E ele falou: Glauber, quantas vezes eu no púlpito, eu acabei de pregar, terminei o culto, e eu fiquei observando uma pessoa que chegou lá e ninguém olhou para o lado. Eu saí da onde eu estava, atravessei a igreja. E aí você tem que atravessar falando: irmão, dá licença, porque tem irmãos que querem te cumprimentar. Eu falo: irmão, dá licença, dá licença, dá licença. Não é porque eu preciso pegar aquela ovelha que antes de perdê-la. Não. O sentimento de um pastor é aquele sentimento: como pode?
Eu creio que o Senhor envia. Eu creio que as vidas que surgem aqui na IBA, e ainda mais pessoas que surgem e continuam a surgir, Deus está enviando. Agora, como que Deus envia e ninguém vai até ela? Isso acontece porque nós estamos olhando para dentro de nós. E nós não estamos percebendo a profundidade do que é a prática do bem. E isso é a prática do bem. Olha que prático. Olha que prático. Eu estou imitando o meu Senhor na prática, como igreja. E por fim, quando nós nos levantamos para ajudar uma igreja, independente da denominação, quando nós nos levantamos para ajudar um irmão necessitado, um vizinho com dificuldades, um parente necessitado de ajuda, ou qualquer pessoa que tivermos a oportunidade de ajudar, como por exemplo no trabalho, a gente não olha dessa forma, mas olha o que diz a palavra de Deus: sirvam de boa vontade aos seus senhores, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que cada um, preste atenção, se fizer alguma coisa boa, faça o bem, receberá isso outra vez. Quando você trabalha, e você é um bom funcionário, e você trabalha não apenas na vista do seu chefe, porque você entende, eu estou fazendo para o Senhor, esse bem que você está fazendo é como para o Senhor, você será recompensado por Deus, você está adorando a Deus, isso é santificação. O crente, ele não junta com outros para fazer coral, para falar mal do seu chefe. Isso não é o ensinamento das Escrituras. Fomos chamados para sermos bondosos. Ser bondoso não é ser bobo, é ser bondoso. A gente confunde. Se eu for bondoso eu serei bobo. Não. Faça o bem. Eu tenho aprendido isso com o Senhor. Faça o bem. Não vai ter reconhecimento, talvez pelo contrário. Vão me crucificar. Faça o bem. Eu quero imitar a Cristo. Eu quero imitar o meu Senhor. Somente alguém que vive no Espírito pode andar no Espírito e plantar atos de bondade fundamentados na renúncia produzida pelo Espírito Santo. Eu estava ouvindo Charles Spurgeon esses dias. Não que eu estava conversando com ele. Gostaria muito. Mas ele estava dizendo assim: meu querido irmão, pegue uma pessoa que ela é respeitada. Pegue um bom cidadão, um cidadão exemplar, e diga para ele se render aos pés de Jesus e dizer: eu sou culpado. Ele nunca vai reconhecer que tem culpa diante de Deus. Sabe por quê? Porque isso não é natural do homem. Somente o Espírito Santo prostra o homem e reconhece que toda a glória é de Deus. Por isso que somente aquele que é movido pelo Espírito Santo, ele pode fazer o bem, que produz uma renúncia pessoal, e eu levanto e vejo as necessidades do outro. Não estou buscando a minha autoimagem, eu estou buscando imitar a Cristo. Isso é plantar no Espírito. E nós vamos colher. Se fizermos isso, colheremos. Só os salvos podem semear para o Espírito. Queridos, o meu desejo, com a motivação correta, a começar em mim, e eu peço que vocês orem por mim, eu preciso praticar isso. Eu preciso praticar cada vez mais isso. Eu preciso ser bondoso cada vez mais, com o desejo de imitar o meu Salvador. Mas o meu desejo é que, com a motivação certa, nós façamos o bem a todos os homens, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos irmãos da fé. Se no último domingo de 2021 nós fomos exortados a confiarmos no Senhor diante de qualquer temor, no primeiro domingo do ano nós somos exortados a não nos cansarmos de fazer o bem. Sabe por quê? Porque isso faz parte da nossa caminhada de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Qual é a promessa? Todas as vezes que semeamos para o Espírito, nós colheremos todas as bênçãos da vida eterna presentes em Cristo Jesus. Que o Senhor nos faça uma comunidade em que a bondade esteja presente em nossas
atitudes. O meu desejo é que Deus nos abençoe pelo seu Espírito Santo, para que essa igreja seja reconhecida como uma comunidade de crentes bondosos. Amém, irmãos? Amém.